Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, encontros quaresmais, jornadas de teologia e ainda a mensagem do Serviço Diocesano da Pastoral Social para esta Páscoa. E já vamos à atualidade da Diocese Açoriana. Decorreu este fim de semana, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, a segunda parte das 6ª Jornadas de Teologia do Seminário Episcopal de Angra. Na sexta-feira foi apresentada a 5ª edição da revista Fórum Teológico 21, com homenagem a 2 sacerdotes já falecidos, com impacto na vida do seminário, Cipriano Pacheco e Jorge Reis. O teólogo convidado, o pastoralista Paolo Azolan, professor catedrático da Universidade Laterense em Roma, propôs uma reflexão sobre a pastoral numa Europa cada vez mais afastada da Igreja. Se os sacerdotes formados em outros anos e para um certo tipo de serviço, fundamentalmente a missa e o catequismo e as devoções populares, quizás muito intraeclesial, não elaboram e empreendem caminhos formativos. Es el caso de la formación permanente de los curas, según estas líneas que reestructuren sus prioridades, pero que también los eduquen a una paternidad ejercitada, a un rol de guía efectivamente evangélico y centrado en lo esencial, a aprender y a enseñar también, a releer con discernimiento aquello que viven y que no siempre, lamentablemente, les manifiesta como hombres de Dios. Toco la cuestión de los abusos, porque en Italia también hemos escuchado de, ¿cómo se llama? La relazione dopo gli abusi. No. En Europa continental tendremos que hacer las cuentas en los próximos años, y creo que dentro no de muchos años, con la baja de participación en la vida eclesial después del COVID claramente avenida, que se espera en el horizonte, o sea, con la disminución numérica de creyentes, sobre todo en edad juvenil, con el envejecimiento de la población y la despoblación de algunas zonas, a favor de un urbanismo agresivo. No me refiero intencionalmente al fenómeno migratorio, pero todos estos me parecen signos de los tiempos. Se trata de confrontarse con temas así, elaborar orientaciones y criterios de acción a este nivel e em la luz do Espírito. No sábado de manhã, 25 de março, sob o tema A Força Evangelizadora da Piedade Popular, Paolo Azolan voltou ao palco do Centro Cultural depois do professor Eduardo Ferraz da Rosa com a apresentação de Cristianismo, Razão e Crença, a Filosofia na Teologia e na Pastoral da Fé. As jornadas foram encerradas pelo Bispo de Angra, Dom Armando. Depois do concílio, nós criámos tantas estruturas chamadas de comunhão, mas efetivamente, muitas delas são pouco de comunhão. E com o tempo parece que nos cansamos, não é? Há tanta gente que já não se interessa pelos conselhos pastorais. Para que é que a gente está a perder tempo? As pessoas não sabem, não estão preparadas, não sabem o que dizem, não trazem grande colaboração. Precisamos, de facto, de muita desta formação permanente. E assim, minha primeira proposta que eu fazia é que, de facto, nós nos focássemos nesta formação, na formação contínua, que, no fundo, é uma experiência da própria vocação, que é contínua, que não adquirimos num dia do sacramento. Eu costumo dizer que nós gastamos demasiado tempo a preparar para os sacramentos, para a festa, e pouco tempo a vivermos dos sacramentos. No encerramento, o Bispo de Angra desafiou ainda a que sejamos incentivadores de vida mais comunitária.
O reitor do Seminário Episcopal de Angra, instituição organizadora das 6ª Jornadas de Teologia, disse estar satisfeito com o novo formato de dividir os 4 dias das jornadas em 2 partes e acredita ainda que as jornadas abriram-se à comunidade, precisamente por terem acontecido fora do seminário. O facto de serem dias diferentes também foi bom, porque possibilitou também a pessoas que não podem participar numa data participarem noutra. Vê-se sobretudo às dificuldades também de termos os conferencistas todos ao mesmo tempo. Mas também é uma variedade que permite às pessoas outra participação. O facto de termos tido em lugares diferentes também parece que foi uma abertura das jornadas à própria cidade. Não sei sempre dentro do seminário, acho que é um paradigma que podemos apostar no futuro, que é de nos inserirmos nos espaços que são públicos e que são uma oferta da própria cidade de Angra, a qual agradecemos toda a Câmara, toda a colaboração. Claro que a abertura foi no Salão Nobre, porque foi simbólica, porque é a ligação entre a cidade e o nascimento da Diocese. Portanto, esta fusão entre a cidade e a Diocese e a Igreja dos Açores sempre aconteceu, sempre existiu. Por isso era simbólico e tinha que ser mesmo no Salão Nobre da Câmara. Depois, naturalmente, o facto de ser na biblioteca foi para termos acesso, de facto, aos arquivos, ao arquivo da Mitra, a todo o manancial que ali existe. E, finalmente, no Centro Cultural, que é, de facto, um espaço da Ágora angrense muito interessante e confortável, em que permite também outro auditório, outras pessoas que queiram também participar e sentirem-se à vontade. Tivemos uma boa participação, em termos de números são iniciativas que não podemos esperar muitas centenas de pessoas, mas dentro do grupo que esteve um grupo interessado, que acompanhou, apesar da dificuldade da língua do orador, porque sendo noutra língua é mais difícil de acompanhar, mas as pessoas com muito boa vontade lá, de facto, estiveram muito interessadas e atentas. E, sobretudo, abriram-se pistas, abriram-se perspectivas de um novo modo de fazer pastoral, que não passa só pela planificação, mas passa pela encarnação, isto é, pela vida das pessoas. Isto é, a pastoral tem que ser feita muito a partir das nossas realidades, e hoje até se falava muito da piedade popular, que é os próprios ritmos das nossas gentes, e a Igreja tem que se adaptar a esses ritmos e tem que ir ao encontro daquilo que as pessoas vivem, dos seus próprios ritmos. Esta iniciativa, promovida pelo Seminário Episcopal de Angra, começou no passado dia 2 de março e teve 2 tempos. Um primeiro mais virado para os arquivos, numa ação que lançou as comemorações dos 500 anos da Diocese, e agora uma segunda etapa mais virada para as questões pastorais. Decorreu na passada quarta-feira o 4º encontro quaresmal na ouvidoria da Praia da Vitória. O encontro teve lugar na Igreja da Água-Alva e ficou a cargo do padre Pedro Lima. O subtema, aquele ao qual foi-me destinado a fazer esta reflexão, é família que se alarga. E, portanto, eu refleti um pouco, através da figura de Jesus, a nossa condição, que é sermos filhos. Refletindo e perante uma Assembleia muito diversificada, de pais, mães, alguns avós, certamente tios, tias, primos e primas, irmãos, que nem todos o somos, todos temos uma condição que é sermos filhos. E, portanto, foi a partir daí. Por outro lado, também a família que se alarga é uma família não apenas unida na sua consanguinidade, mas é uma família unida pela fé, porque todos somos filhos de Deus. É uma expressão da teologia que diz que somos filhos no Filho, que é Jesus. A partir dessa premissa, foi essencial falar da evolução das famílias com o passar dos anos. Desde o século XVIII, ou o período da Revolução Industrial até hoje, como é vista a família hoje, os filhos, a educação dos filhos, os desafios que hoje existem na educação dos filhos, depois a referência a Jesus, o Filho por excelência, a necessidade na sua educação em Nazaré, a necessidade de uma família, por exemplo, Betânia, e a relação muito especial entre Jesus e o Pai. E depois terminamos refletindo sobre a família e a educação dos filhos, por um lado, a partir do magistério do Papa Francisco. Há um capítulo na Amoris Laetitia, que é o capítulo 7º, dedicado a isso. E depois
tendo em conta os sacramentos, de como cada sacramento nos dá uma luz para compreendermos o que é ter filhos, os filhos como dom de Deus, a educação dos filhos e depois também os filhos no processo de fragilidade, de ofensa e perdão, de doença e também da maturidade. O sacerdote acredita que, quando os temas são referentes ao dia-a-dia das famílias, as assembleias enchem, como aconteceu na Água-Alva no dia 22 de março. O 5º e último encontro quaresmal acontece na próxima quarta-feira, 29 de março, nas 4 Ribeiras, sob o tema Igreja Doméstica. A Páscoa cristã assinala a ressurreição de Jesus Cristo, uma celebração com ligação direta à Páscoa judaica. Segundo a Bíblia, a última ceia era um jantar de Páscoa judaica e que Jesus deu-lhe uma nova nuance, intencionalmente, já que a Páscoa judaica celebra a libertação do Egito. Jesus judeu, inserido e enxertado numa cultura, numa história, numa tradição e também numa religião, vive profundamente e identifica-se com o seu povo orante, a tradição bíblica, e celebra com os seus amigos a Páscoa. Essa celebração que Jesus faz é transformada pela história e deixa de ser a libertação do Egito, com pães ázimos e com cordeiro e com o derramamento de sangue e a morte de um animal, e Jesus transforma naquilo que lhe vai acontecer, na sua própria Páscoa. Ele pega no pão e diz, isto é o meu corpo. Ele pega no vinho, na taça de vinho, e diz, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Portanto, há aqui uma transformação que Jesus realiza na Páscoa judaica e que dá origem à Igreja e à instituição da missa, da Eucaristia, como Páscoa semanal, que nós vamos agora celebrar este ano de uma forma muito solene no dia 9 de Abril, depois do equinócio da primavera. Padre Marco Gomes, orientador de encontros com a Bíblia, diz que Jesus convida a viver este salto festivo com uma visão de futuro. Convidando-nos a olhar para a natureza e a ver tudo aquilo que marca o nosso mundo hoje em dia, marcado pelo sofrimento humano, pelas convulsões que o planeta vive, a destruição provocada por catástrofes naturais, a violência provocada por guerras humanas, e é neste contexto que a Igreja nos convida a vivermos este salto festivo, não ficarmos na queda, não ficarmos na agenda móvel dos dias, mas termos um olhar de futuro, temos um olhar de libertação, sermos capazes de deixar-nos saltar festivamente nesta solenidade extraordinária de libertação do peso da história que nos faz tantas vezes cair e ter esta atitude de esperança, de renovação. O sacerdote diz desconhecer celebrações muito organizadas da comunidade judaica nos Açores e justifica que a Páscoa judaica é uma tradição muito íntima e familiar e acredita que é celebrada em diversas casas na região. A paróquia de São Pedro Nordestino, na Ouvidoria do Nordeste, arranca no próximo fim de semana as celebrações dos 500 anos da aparição de Nossa Senhora do Pranto em 1523. As comemorações juntam a Ouvidoria e a Autarquia do Nordeste e estendem-se até ao dia 17 de setembro. No próximo domingo, as celebrações arrancam com a missa na ermida de Nossa Senhora do Pranto, pelas 14h30, e seguindo-se de procissão rumo ao Pocinho. O pároco Padre Leonardo Cabral adiantou ao Igreja Açores o restante programa celebrativo. No dia 14 de abril, pelas 19h30, inauguração da exposição Senhora do Pranto, 5 séculos da aparição, na sala de exposições do município da Vila do Nordeste. Às 20 horas, debate, 500 anos de Nossa Senhora do Pranto, no Centro Municipal de Atividades Culturais da Vila do Nordeste. No dia 7 de maio, dia da Mãe, vamos celebrar o Dia do Romeiro
Mormente os 500 anos das Romarias Quaresmais, em consonância com os 500 anos das aparições de Nossa Senhora na Ermida de Pranta, em São Pedro Nordestino, no Nordeste. Pelas 11h30, concentração no início da Via Sacra, com vista a uma procissão rumo à Ermida, onde será celebrada missa solene, com a presença do nosso Bispo Dom Armando, pelas 12 horas. Pelas 13 horas, bênção do mural e dos painéis de homenagem aos ranchos de Romeiros e bênção da placa comemorativa dos 500 anos, oferecida pela Câmara Municipal do Nordeste. Pelas 13h30, palestra, a religiosidade popular no incremento da Devoção Mariana. E, finalmente, terminando, assim este dia, pelas 14 horas, com o almoço convívio, oferecido pelas juntas de freguesia do Conselho do Nordeste. As comemorações prosseguem a 30 de junho, 17 de julho e 15 de setembro. No dia 30 de junho, pelas 21 horas, concerto do Grupo Fado Alado no exterior da Ermida de Nossa Senhora de Franco. No dia 17, homenagens no âmbito das festas do Nordeste na Praça da República, em Vila do Nordeste. No dia 15 de setembro, pelas 18h30, missa solene e bênção da nova imagem de Nossa Senhora de Franco. Às 19h30, palestra de Nossa Senhora de Franco, fé e a religiosidade popular no Nordeste, um culto de 500 anos. Terminando o dia 15 de setembro, às 20 horas, com um momento musical. As celebrações encerram a 17 de setembro, pelas 15 horas, concentração e início da Via Sacra e missa pelas 15h30. Pelas 17 horas serão servidas sopas do Espírito Santo e decorrerá uma mostra folclórica. De acordo com a tradição, um guardador de gado terá avistado Nossa Senhora e a Virgem tê-lo-á determinado a edificação da Ermida de São Pedro Nordestino, que, pela devoção do povo, acabou por ser construída. A Casa de Saúde de São Rafael, em Angra do Heroísmo, retomou este ano a habitual Via Sacra. Depois de uma pausa pela pandemia, a instituição volta a abrir portas à comunidade. A inclusão é feita através das 14 estações, garante Rafaela Dias, técnica da Casa de Saúde e entusiasta destas iniciativas. Gosto imenso de colaborar em do que são atividades da casa, nomeadamente da área da parte religiosa. E quer no Natal, quer na Páscoa, eu gosto imenso de organizar algumas atividades e pôr a casa toda em alvoroço para podermos portanto, levar ao exterior todo o nosso trabalho, que muitas das vezes as pessoas não fazem ideia do que nós fazemos, e é uma forma também e agora, portanto, aberta à comunidade, é uma forma também de inclusão dos nossos utentes e um combate ao estigma. As estações vão alternar entre a leitura e a representação. Nós já tínhamos apresentado no Teatro Angrense, portanto, o Nazareno, do Frei Armando da Câmara, num ano que foi para celebrar o Dia da Saúde Mental. Depois surgiu-me a ideia de fazer uma Via Sacra com excertos do musical de Frei Armando da Câmara, em que nós fazemos toda a Via Sacra. Em dadas estações fazemos encenada, portanto, por colaboradores, utentes. Começamos pelo Jardim das Oliveiras, a parte da Agonia de Jesus. Depois passamos então para também a encenada, quando Jesus é condenado à morte, também o encontro com a mãe. Temos algumas que são lidas, de reflexão, e não deixa de ser tudo reflexão, não é? Mas temos aqui algumas estações que envolvem alguma dinâmica de representação. Praticamente todos os utentes da Casa de Saúde vão participar na iniciativa. De certa forma, os utentes da Casa de Saúde são todos eles participantes, e grande parte deles são participantes. Cerca de 30 a 30 e poucos são participantes. Depois teremos outros que serão os figurantes, que farão parte do povo, da multidão, em que irão
estar entre portanto, toda a comunidade, em que nós temos alguns momentos que fazemos também alguns gestos e que eles, do meio das pessoas que nos irão visitar, saem com gestos, o que torna, sem dúvida, bastante, e que é bastante gratificante. Portanto, são eu posso contar bem, pelo menos 60 utentes nós temos, como participantes e figurantes neste momento, mas no dia teremos mais. No dia, a próxima sexta-feira, dia 31 de março, pelas 19h30, todos os caminhos vão dar à Casa de Saúde de São Rafael, em Angra do Heroísmo. Uma iniciativa que contará com a presença do Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Esta semana visitamos um clássico, o célebre Detetive Columbo. Trata-se de uma série policial muito popular nos anos 70, mas que nós açorianos só vimos nos anos 80. A marca distintiva de Columbo é a chamada história de detetive invertida, ou seja, cada episódio inicia-se com o cometer de um homicídio e a identidade do criminoso não é segredo. O valor da série está, portanto, em colocar os espectadores numa posição privilegiada em relação ao próprio detetive, o que tecnicamente se designa por suspense. O protagonista, desempenhado por Peter Falk, é o anti-herói consumado. Trapalhão, ingênuo e distraído, Columbo aparenta ser pouco inteligente. Normalmente, a fórmula da série vê-o defrontar-se com o culpado desde o início. Este irá inevitavelmente subestimar o detetive e até rir-se dele, não raro desprezá-lo até. As suas perguntas parecem desorganizadas, mas os adeptos sabem que o seu Just One More Thing assinala o princípio do fim. Esta arrogância dos antagonistas só torna ainda mais satisfatório o momento da prisão. Uma das grandes séries da história da televisão, Columbo nunca deixou um criminoso escapar. E todos concordamos que os criminosos devem pagar pelos seus atos. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E a nossa convidada desta edição do Igreja Açores é Piedade Lalanda, diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social, que, aliás, emitiu uma mensagem deste serviço para esta Páscoa, que insiste no olhar sobre as necessidades dos que vivem ao nosso lado, a sinalização das famílias que passam necessidades. Olá, Piedade, obrigada por estar mais uma vez connosco neste espaço de rádio. Obrigado, bom dia. Que apelo é este neste documento? Portanto, o apelo da Pastoral Social é também inspirado na própria mensagem para esta quaresma do Dom Armando Domingues, do nosso Bispo dos Açores, que relembra a necessidade de cada um de nós fazer a sua parte, né? De cada um de nós ser acolhimento, ser parte integrante da resposta aos mais carenciados. E nós temos um pouco passado essa mensagem, enquanto serviço diocesano, que todas as paróquias devem ter um olhar atento, devem criar uma igreja de proximidade, uma igreja que está atenta às dificuldades da sua comunidade, as tais dificuldades que nem sempre são identificadas por vontade dos próprios, né, que vêm pedir ajuda, mas que são identificadas em outras áreas da atividade paroquial, a visita aos doentes, a própria catequese, o contacto na comunidade, na paróquia. Portanto, o importante é estar atento às necessidades e ser resposta para essas pessoas, para essas dificuldades. E por isso, nada melhor do que esta época da Páscoa, da Quaresma, em que nós olhamos muito para dentro e fazemos uma reflexão sobre os nossos lados menos iluminados, né, mais sombrios, e eu penso que no domínio da ação social e numa situação em que muitas pessoas passam dificuldades, talvez seja hora de nós acordarmos para a nossa responsabilidade pessoal.
Esta mensagem partiu também da mensagem do Bispo Dom Armando, que por sua vez também partiu já desta premissa que a Pastoral Social da Diocese tem insistido. O Bispo também, para a mensagem para a Quaresma, o Bispo Dom Armando diz que é importante vermos quem está ao lado e sinalizarmos por paróquia 1, 2 famílias para que possamos ajudá-los. É tempo da Igreja nos Açores falar em uníssono mais do que nunca. A Igreja tem que ser testemunha, tem que ser a expressão do Evangelho, né? A expressão viva, a transformação da própria sociedade. Então, a fé não é uma salvação individual, não é um passaporte para o céu. A fé é uma força interior, é uma força do Espírito de Deus que transforma o nosso comportamento, que faz... que supostamente nos torna diferentes, né? No amar, no perdoar, na solidariedade, na capacidade de denunciar a injustiça, o maltrato, a violência. O cristão tem que ser alguém que é uma luz na sociedade, que faz a diferença na sociedade. E, portanto, nesse sentido, nós não podemos, são palavras evangélicas, né? Tapar a lanterna, tampar a lamparina, porque se nós taparmos essa luz, nós não conseguimos iluminar os que estão à nossa volta, não somos um bem para os que estão à nossa volta. E por isso é muito importante esta consciência das dificuldades da sociedade e sentir-se tem aqui um papel a desempenhar. Não vamos mudar o mundo, mas como o Bispo dos Açores diz, se uma paróquia mudar a vida de 2 ou 3 famílias, está a contribuir para mudar o mundo. E se nós, cada um de nós, contribuímos para essa ação, né, para essa ação paroquial ou na nossa ação individual, estaremos certamente a mudar o mundo. É muito importante tomarmos consciência que esta ação na pastoral social não é um combate aos pobres, né? Não é um esmagar dos pobres, mas é um combate à pobreza, enquanto atentado contra a dignidade humana, não cumprimento daquilo que são os próprios direitos humanos, desigualdade social, injustiça. É isso que nos deve mover, não são as pessoas pobres, não é o estigma, não é o rótulo, não é a vergonha. Não podemos criar nas pessoas que têm dificuldades o sentimento de vergonha ou de eu não tenho direito a. Não, as pessoas todas têm direito a ter uma casa com dignidade, comida para satisfazer as suas necessidades, acesso à saúde e, portanto, há situações em que há emergência, que temos que agir de imediato, nós não podemos virar as costas e responsabilizar e culpabilizar as pessoas com dificuldade pelas situações que estão a vivenciar, porque muitas delas são causas estruturais, não têm níveis de escolaridade suficiente, não tiveram oportunidades na família, têm doenças crónicas, vivem em habitações degradadas, etc, etc. Ou seja, se nós estivermos sempre a empurrar a culpa para aqueles que têm necessidades, satisfazemos muito o nosso ego, viramos costas, vamos para as nossas vidas confortáveis e os outros que encontrem sozinhos a solução. E a Igreja não é isso, a Igreja é a abertura exatamente ao outro, esse olhar de atenção ao outro e procurar que essas pessoas tenham direito à dignidade, à sua própria autonomia, a serem valorizadas naquilo que são as suas capacidades, a cooperarem no seu processo de transformação, porque não se trata aqui de mantermos as pessoas na condição com dádivas que apenas fazem isso, né? Manter as pessoas são pensos rápidos. Uma coisa é agirmos na emergência, na necessidade urgente que as pessoas têm, outra coisa é mantermos as pessoas na condição de pobre, ou na condição de carência, ou na condição de dificuldade. E essa não é a mensagem que um cristão deve ter, né? Deve, no sentido de transformar, deve abalar a própria estrutura social e denunciar aquilo que, como aliás tem vindo a acontecer na Igreja nos últimos tempos, abalar a estrutura e dizer não pode ser, não podemos continuar a aceitar aquilo que destrói a dignidade da pessoa humana. A Pastoral Social, o Serviço Diocesano da Pastoral Social já há largos meses
que insiste, coloca esta tónica na vida comunitária, na vida paroquial e na importância das paróquias nestas sinalizações. Entretanto, a mensagem do Bispo para a Quaresma também frisa, e agora a vossa mensagem para a Páscoa volta a destacar esta vivência em paróquia. Desde que a Pastoral Social apontou agulhas às paróquias, como é que tem sido a articulação do serviço com as paróquias? Sente que já começa a haver uma maior abertura e um maior trabalho das paróquias para com a Pastoral Social? Nós temos procurado fazer reuniões a nível das ouvidorias e temos sentido que a mensagem que foi transmitida no guião da Pastoral Social Paroquial teve eco em algumas comunidades paroquiais e transformou os modos de agir, porque é uma riqueza que a Igreja Católica tem de há muitos anos, de há séculos, de ter movimentos, desde logo os vicentinos, a Cáritas, os movimentos da Legião de Maria, uma série de movimentos dentro da comunidade, portanto, que reúnem leigos na comunidade paroquial e que têm esta missão de ajudar os mais fragilizados. E, portanto, há inclusive movimentos de ajuda às viúvas, movimentos de ajuda a N situações. E isso é muito importante e é preciso valorizar esse trabalho. Este é o rosto da Igreja ativa, né? Da Igreja que está atenta às dificuldades do outro. Mas muitas vezes o que acontece, e essa tem sido a nossa mensagem, é que agem de uma forma desarticulada, cada um para ser lado, alguns até já envelhecidos, não têm apoio dos jovens, e o que é importante é dar uma nova dinâmica nesse trabalho que já é feito, que é meritório, que é extremamente importante, mas que se for coordenado e organizado em cada paróquia é muito mais eficaz. E portanto penso que é essa a mensagem, não é fazer de novo, não é fazer diferente, é pegar naquilo que já é a prática das comunidades e trabalharmos no sentido de maior eficácia. Penso que isto é possível e, sobretudo, trazer jovens para essa dinâmica, trazer pessoas sensíveis aos problemas dos outros. Eu acho que não há jovem nenhum que não se sinta motivado. E nós temos, para além disso, outros movimentos que não estão propriamente voltados para a questão da pastoral social, mas que são também elementos importantes, como é o caso das romarias. Quase todas as nossas comunidades na Ilha de São Miguel, por exemplo, têm um grupo de romeiros. Estas pessoas que se juntam na Quaresma para fazer a romaria são um potencial humano de irmandade, de fraternidade, e essa também é uma dimensão importante da pastoral social, é que ela cria fraternidade. E os romeiros têm essa experiência vivida na pele durante a Quaresma, que podem prolongar para além da Quaresma ou para além do Aleluia, continuarem a ser irmãos na fraternidade, na solidariedade. Portanto, todas as comunidades têm um potencial humano muito rico que pode ser trazido para esta visão da transformação da comunidade e neste trabalho é que não vamos esperar, como diz o Dom Armando, que as coisas venham do Estado, mas vamos tomar a iniciativa e complementar a ajuda que o Estado depois possa fornecer a estas mesmas famílias e potenciar essa mesma ajuda, obviamente. O assistencialismo não é de todo expectável, mas nesta fase, aliás, não é desejável, mas nesta fase o assistencialismo por parte das comunidades é cada vez mais expectável e desejável numa situação como a que vivemos atualmente? Infelizmente, é a tal situação da emergência, da urgência, da dádiva imediata. Sempre que nós não investimos naquilo que é estrutural, retirando apoios sociais sistemáticos, o caso, por exemplo, do rendimento social de inserção, ou o caso do abono de família, ou o caso dos complementos de abono, ou complementos de reforma, que são benefícios do Estado estruturais que garantem mensalmente um apoio às famílias, e as famílias todos os meses pagam água, luz, têm que ir comprar os alimentos e, portanto, precisam de ter alguma sustentabilidade nesse seu cotidiano, mas se retiram esses apoios por razões várias, obviamente que vamos aumentar aqueles que são os mais pobres dos pobres, e esses mais pobres dos pobres aparecem-nos na mendicidade, aparecem-nos na situação de urgência, aparecem-nos no limite da sua capacidade de sobrevivência, e nessas ocasiões
é óbvio que a resposta tem que ser também de urgência, de emergência, sejam com cabazes alimentares, sejam com roupas, sejam com pagamentos de contas de água, ou de luz ou de gás, e que permitem um balão de oxigênio para mais uns dias, mas não é uma garantia de continuidade e de autonomização. O assistencialismo não é mau em si, é necessário, mas deve ser sempre olhado como um pense rápido, como uma medida transitória, porque o que se tem que fazer por essa pessoa, por essa família, tem que ser algo mais estrutural. E, portanto, as medidas estruturais são importantes. Elas próprias não se devem eternizar. Uma família que fica sempre... que só sobrevive porque é apoiada pelo Estado, alguma coisa não está bem nessa família. E, portanto, ou poderá ser eventualmente já uma situação de pessoas idosas, que já estão numa fase da vida que dificilmente terão outras fontes de rendimento. Mas numa família jovem que tenha crianças, é muito importante trabalhar na sua autonomia e não criar situações que as tornem dependentes dos apoios do Estado. Mas eles são necessários. Estas transformações das famílias não se fazem da noite para o dia. São processos, às vezes, difíceis, são processos que têm que ser muito trabalhados e, felizmente, que há muitas pessoas a trabalhar com as famílias no sentido de as autonomizar. Há muitos projetos de paróquia que têm esta missão de formar, de qualificar, de criar empresas de inserção social para pessoas que não têm acesso ao mercado de emprego. Há muitas iniciativas muito positivas e isso tem que fazer a diferença. Essa também é uma das missões e um dos objetivos da Pastoral Social e pretendemos concretizá-lo antes do final deste mandato, pelo menos, que é juntar os centros sociais e paroquiais e refletir sobre como é que eles podem fazer a diferença no universo das respostas sociais. Não podem ser iguais aos outros que não são centros paroquiais. Se são paroquiais, têm que ter um rosto diferente, ou tem que ter um rosto cristão na comunidade que servem. E isso é também a tal diferença da ação que é feita no espírito do Evangelho, né? E a ação que é feita também com mérito, obviamente, de uma forma leiga, de uma forma profana, digamos assim, se quisermos, ou uma forma do Estado, né? Como iniciativas meramente do Estado. A Igreja, quando entra neste domínio das respostas sociais, está inserida na rede social do Estado, porque até tem acordos de cooperação com o Estado, mas tem que, do ponto de vista das relações humanas, fazer toda a diferença. Temos agora uma classe média já com sérias dificuldades, temos eventualmente novos pobres. Que impacto é que isto terá numa região que, aliás, já apresentava os maiores índices de pobreza do país? Que impacto é que este momento poderá ter nestes índices de pobreza açorianos? É evidente que uma das situações mais complicadas das famílias de classe média é a questão do endividamento. Dificilmente uma família de classe média, um casal jovem que está a começar a sua vida familiar, não tem um empréstimo para pagar a casa, ou um empréstimo se calhar para compra dos equipamentos da mobília até, se calhar. Portanto, tem os seus vencimentos comprometidos com um conjunto de prestações e esta é uma das situações que quando se alteram os valores da prestação ou quando se altera o custo de vida, muitas vezes o rendimento já não dá para ser gerido da forma como estava a ser, porque eventualmente até estava a ser gerido no limite. Esta é uma responsabilidade também das empresas, é uma responsabilidade da banca, é uma responsabilidade de nós todos, no sentido de uma gestão, né, de apoiar estas famílias na gestão. Nós sabemos que na Segurança Social existe um serviço que apoia o sobreendividamento, as famílias em situação de sobreendividamento, na gestão dos seus vários empréstimos, no reequacionar os valores que têm a pagar, né, mensalmente. Essa pode ser uma situação, um apoio que se pode dar também ao nível do apoio da Pastoral Social, ajudar as famílias na ótica da gestão dos seus recursos, porque é evidente que tem que ser feito um novo planeamento para essas famílias. É importante as medidas de apoio às creches, mas há outras medidas que também podem ser equacionadas a nível do transporte, a nível da rede de suporte, ou seja, criar condições para que nessa fase de transição, né, estas famílias possam encontrar algum equilíbrio.
E depois, obviamente, também a garantir, mas isso é outro lado que também muitas vezes nós esquecemos, que é a responsabilidade das próprias empresas. As empresas têm aqui uma dimensão importante em termos de responsabilidade social, de apoiar as famílias, de apoiar os seus trabalhadores que têm família, no sentido dos horários, da flexibilidade dos horários, no sentido da garantia de apoio, porventura, para transporte. Portanto, as famílias, e nós tivemos esta semana um exemplo acabado do que é o empresário com sentido humanista, que foi Rui Nabeiro. Ele criou um império em Campo Maior, mas numa ótica de apoio às famílias. Ele chegou a ter creche, não sei se ainda tem, mas tinha creche junto das suas fábricas. Ele tinha apoio, ele preocupava-se com a escolarização dos seus trabalhadores, ele tinha um cuidado de perceber os problemas que cada trabalhador vivia nas suas famílias. E isto deve ser referências para os empresários que não podem apenas, desculpe o termo, se apropriar ou sugar o trabalho do trabalhador, né, tirar-lhe a força de trabalho e esquecer-se que esse trabalhador tem uma família, tem dificuldades, pode estar a trabalhar com uma situação de doença não denunciada. Portanto, esta dimensão humana do trabalho, essa sociedade atenta ao outro, não é apenas uma questão da igreja e da paróquia, também é uma questão das empresas, das escolas, de todas as entidades que, de alguma forma, acolhem pessoas e que podem identificar situações de desequilíbrio, situações de doença, situações de violência, e, portanto, é por aí que nós temos que mudar. E nessa ótica, obviamente que as famílias de classe média estarão mais protegidas, não estão na corda bamba e não ficarão porque temos que crer que são situações transitórias e que, se forem devidamente acompanhadas, depois irão encontrar de novo o seu equilíbrio. Piedade Lalanda, como é que se pode levar o Evangelho e a fé a famílias onde as condições mínimas de sobrevivência e de dignidade muitas vezes nem estão asseguradas? Essa é uma, sei lá, como costumam dizer, é uma pergunta de €1 bilhão. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de acolhimento. Os direitos das pessoas, o bem-estar das pessoas é um reflexo de quando esses direitos são postos em prática, quando esse amor é acolhimento. O ideal seria que ninguém visse os seus direitos afetados, nem ninguém tivesse dificuldades. Portanto, quando a melhor forma de mostrar o Evangelho a uma pessoa que está em situações de grande dificuldade é exatamente reconhecer e identificar as suas dificuldades e ser uma mão que ajuda, não uma mão amiga, estar ali disponível para ajudar, mas não no sentido de não tens nada que fazer, né? Deus não quer nada de ti, nós é que te vamos dar, não. Essa tua situação de dificuldade também te deve levar a querer participar nesta mudança, portanto, porque o amor não é costuma-se dizer que cresce na medida em que se dá, mas não é algo, tem que ser fortificador, tem que ser algo que produz no outro vontade de viver, produz no outro sentido de vida. Portanto, quando nós estamos perante alguém que perdeu de alguma forma o sentido da vida, a grande vitória não é ir catequizar na ótica da doutrina, mas essencialmente mostrar essa disponibilidade de ajuda e essa capacidade para lhe dar a mão e o fazer levantar. E encontrar as respostas necessárias para essa pessoa se levantar. Porque aí ele vai acreditar o que é que te leva a gostar de mim, o que é que te leva a me amar, o que é que te leva a me dar ajuda. Aí sim a mensagem é a força de Deus. Portanto, ou seja, o outro reconhece que dificilmente alguém faria algo por ele se não fosse por ter uma dimensão de força diferente. E, portanto, eu penso que os cristãos mostram o seu valor quando são capazes de dar as mãos àqueles que têm dificuldades, né? E não é para ir dizer Deus vai te salvar, vai haver aqui um milagre, vai deixar de ter dificuldades. Não, os milagres não são magia. Os milagres realmente existem quando há pessoas de boa vontade que dão a mão aos outros. Há milagres, certamente acontecem nessa hora. Quando nós temos essa capacidade de nos descentrarmos de nós próprios e olharmos para aqueles que têm dificuldade.
Dificuldades podem ser físicas, ou materiais, ou económicas, mas também dificuldades de natureza emocional. Se nós olharmos para alguém que está em baixo, a nossa capacidade de escuta é muitas vezes curativa, é muitas vezes reparadora, e o outro sente que essa força foi-lhe transmitida. Eu acredito essencialmente nesta Igreja do Espírito, né? Na fé que se faz pela comunhão do Espírito. É tempo de estarmos mais do que nunca atentos uns aos outros neste momento. Sem dúvida, sem dúvida. O egocentrismo só nos conduz à infelicidade. A felicidade é, sem dúvida, algo que acontece na relação com os outros, que acontece nessa deixar-se interpelar pelos outros, né? Deixar-se interpelar por uma criança, deixar-se interpelar por um jovem, é uma fonte de felicidade. Quando nós sentimos canais que se abrem, comunicação que se estabelece, são pequenos pormenores, a gente pode dizer, é uma migalha, é um grão de areia, mas é assim que se fazem as praias, é com muitos grãos de areia. Por isso, este é o tempo para nós percebermos que não é olhando para dentro, não é fechando na carapaça do caracol, mas é ao contrário, é abrindo-os aos outros que a felicidade vai acontecer. E que o nosso jejum seja simplesmente dar a mão ao próximo. Piedade Lalanda, muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio e desejamos a todos aqueles que nos ouvem neste domingo que não tenham medo, não tenham vergonha de ajudar e, acima de tudo, de ser ajudado. Muito obrigada por ter estado connosco. Eu que agradeço. Uma boa Páscoa. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.